Olá, pessoal! Eu sou Cris Rodrigues e no debate de hoje nós vamos conversar com a doutora Soraya Fernandes. Ela é cirurgiã dentista, especialista em odontologia legal, e o doutor Gustavo Mota, implantodontista e cirurgião bucomaxilo. Nós vamos discutir sobre a polêmica do uso de imagens antes e depois pelos cirurgiões dentistas. Qual é a sua opinião? A ideia hoje aqui é nós debatermos os argumentos positivos e negativos dessa liberação para que você forme a sua própria opinião. A lei que rege o exercício da odontologia diz que é proibido a utilização de imagens para angariar clientes. E o Código de Ética também lista como infração a publicação de imagens antes e depois com o intuito publicitário. Porém, a Lei 5081 é de 1966 e o Código de Ética teve sua última resolução em 2012, ambos quando não se existia a tecnologia que existe hoje e a expressividade do uso das redes sociais. Gustavo, por que você é a favor da liberação do uso das imagens? Bom, Cris, primeiro obrigado pelo convite. Acho que é um assunto muito valioso para todos os cirurgiões dentistas, né? Isso é um bate-papo muito vantajoso para a classe odontológica. Primeiro eu queria mostrar que isso aqui é uma evolução da odontologia, né? A gente está evoluindo, fazendo esses debates, e assim como eu acredito que as leis têm que evoluir também, né? As leis são um pouco antigas e acabam dificultando alguns profissionais que buscam o melhor para o seu paciente, né? Então hoje a gente faz curso de fotografia, a gente investe em foto, investe em câmera, investe em um estúdio pequeno para a gente poder fazer grandes qualidades fotográficas, e isso acaba mostrando a evolução do consultório odontológico. Coisas que às vezes não acontecem com o dia a dia de algumas leis, com todo o respeito, doutora. Então, assim, de acordo com as leis, a gente tem que seguir, né? E não mostrar o antes e depois. Mas, de acordo com a atualidade da odontologia, com escaneamentos intraorais, com prototipagens que a gente consegue fazer um escaneamento do nosso crânio tridimensional de uma maneira super fiel, a odontologia evoluiu muito. Então, eu respondendo essa pergunta, eu penso de duas maneiras, respondendo dois pontos. Primeiro ponto hoje o paciente ele entra na internet, no Dr. Google da vida, e ele consegue o antes e depois, porque o Dr. Google é global. E a gente tem, hoje a gente sabe, a doutora vai poder falar melhor que eu, que nos Estados Unidos, isso pode colocar o antes e depois. E a gente segue muito como os americanos, né? Hoje, quando eu vou fazer congresso, é muito importante ver como os americanos estão desenvolvendo, então a gente usa como referência. Então a gente usa como referência várias coisas. Agora, na hora importante, para a gente mostrar para o nosso paciente que a gente está, de uma maneira saudável, mostrando um antes e como o paciente vai ficar, já que ele já tem essa informação, aí eu não posso mostrar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu queria falar é em relação a 2 pontos e 2 medidas. Por que 2 pontos e 2 medidas? Porque eu sei que tem muitos dentistas no Brasil, eu acho que o CRO faz um trabalho brilhante, quem sou eu para julgar isso? Só que, de uma certa forma, quem já foi, vamos dizer assim, de uma certa forma crucificado, não crucificado, mas também denunciado, a gente se sente chateado, porque a gente busca o melhor para o nosso paciente, a gente apresenta de uma maneira saudável as nossas fotografias e os nossos meios de divulgação. Em nenhum momento, pelo menos o meu modo de ver, a gente pensa em mostrar essa divulgação do paciente de uma maneira, não o paciente sabendo. Todos os pacientes, eles acabam seguindo a gente no Instagram ou olhando o Facebook, eles são nossos amigos hoje, né? A gente não consegue fazer um trabalho não saudável com o paciente. Se você não tem um trabalho não saudável, você não trabalha. Ou você faz um trabalho direito do ponto de vista da recepcionista até o seu final do atendimento, ou a gente não consegue ter pacientes, né? Então, e graças a Deus nossos consultórios vão bem. Então, por que a gente não pode colocar a cereja do bolo, que seria um antes e depois de uma maneira saudável? Sempre lembrando que a partir desse momento que tem as leis, independente da data, qual né, de 1900 e algum tempo, e a gente acha que tem que respeitar as leis. Mas, de uma certa forma, eu me sinto um pouco chateado, a palavra é essa. E você, Soraya, por que você é contra a liberação do uso das imagens? Então, não é que eu sou contra a liberação. Eu acho que dentro do consultório, para utilizar pro paciente o antes e o depois, eu acho que isso é a favor. Mas a gente tem leis. Infelizmente, a gente tem que seguir as leis. Como o Dr. Gustavo, nosso colega, falou, realmente nos Estados Unidos tem a liberação, mas nós não somos Estados Unidos, apesar de termos muitas bases. Nós somos Brasil e o Brasil tem lei. A nossa lei ela é de 66 e ela não acompanha, vamos dizer assim,
os dias de hoje, porque não tinha naquela época as várias redes sociais, não tinha os cursos de fotos, as famosas selfies. Então, o que acontece? Dentro da lei, a gente sabe que você não pode fazer uma propaganda, né? Então, por aí é que a gente tem que ver em relação a isso. Por exemplo, eu acho válido, no meu consultório, eu tenho o kit de multimídia, eu tenho a câmara intraoral, eu faço o antes e o depois para o paciente, mas eu não exponho isso em rede pública, porque eu sei que não pode por lei, né? Então, são pontos que a gente realmente tem que estar atento, porque, infelizmente, muitos colegas vão acabar denunciando, que é, infelizmente, o que acontece. A gente que mexe diretamente com essa parte de processos, a gente vê o quanto de denúncias, processos, as coisas que acontecem, porque do mesmo jeito que a mídia mostra, o Dr. Google, como o Dr. Gustavo falou, mostra pra gente a situação, as coisas, automaticamente, ali também a pessoa tem todo o acesso. Se ela digita e ela vê que é proibido, ela vai atrás de informações, ela tem todo o respaldo ali também para poder estar denunciando, né? Então, eu acho assim, a lei existe, a lei é para ser cumprida, precisam ter modificações? Precisam. Para isso, a gente precisa fazer um decreto, subir para a presidência, ir para o CFO, a partir dali a gente conseguir um deputado federal para poder mandar para uma assembleia. É uma coisa que demanda tempo, né? Não dá para ganhar no grito. Não dá para ganhar no grito, isso jamais. E outra, a lei é de 66. O CEL, que é o Código de Ética Odontológico, o último foi feito em 2012, né, as reformulações, mesmo dizendo que hoje está muito mais avançado, mas ele é uma coisa bem mais recente. E ele também tem as proibições. E a gente tem que ter a consciência disso, porque você pode sim fazer as fotos, o antes e o depois, mas mostrar dentro do teu consultório e não fazer propaganda de si. Gustavo, o Código de Ética relata sobre o sigilo profissional e a proteção ao paciente. As redes sociais hoje, elas têm uma proporção, uma visibilidade muito rápida. E se por um acaso esse paciente for ridicularizado? E se ele for identificado? Como é que você vê essa situação? Cris, eu enxergo da seguinte maneira, eu enxergo para o lado, para o pró do próprio paciente, né? Eu sei que alguns pacientes, eles pedem para a gente mostrar o antes e depois, falar, nossa, meu caso está lindo, você pode colocar, ou eles mesmos pedem a foto para eles mesmos postarem, né? Então eu vejo da seguinte maneira, eu vejo para o bem do próximo paciente, porque tem muitos pacientes que eles não sabem o que é, por exemplo, uma deformidade facial ou um problema classe 2 que gera um problema respiratório, então ele escreve lá, não tenho queixo, por exemplo, ou tenho excesso de queixo, como resolver isso? Vai vir o tratamento, e se de repente tiver uma foto de um paciente, e um paciente meu que colocou até um depoimento dele, Dr. Gustavo, muito obrigado pelo que você fez, você mudou minha vida, eu tenho uma foto no meu Instagram, com todo respeito, que o paciente tatuou uma tatuagem da minha assinatura no braço dele. Então, assim, são coisas gratificantes que a odontologia só nos traz. E aí a gente não pode mostrar isso para o paciente, para o próximo paciente. Então, pensando na maneira, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sempre tem pessoas ruins que podem pegar essa foto e levar de uma maneira, sem dúvida nenhuma. Tá. Né? Eu acredito que isso pode ser. Mas eu acho que os benefícios são muito maiores do que as desvantagens que a foto pode trazer. E aí, Soraya, o seu direito de réplica e a resposta do doutor? A gente parando para pensar em relação ao que ele falou, tem coisas que são válidas e tem coisas que não são válidas. Mas a gente tem que pensar que estamos falando também, no meu caso, do meu lado, falando do lado da lei, né? Sim. A lei, ela diz que a gente não pode fazer a autopropaganda. Agora, o paciente, o antes e o depois, se ele vai ser ridicularizado ou não, a gente não tem como saber, porque a gente não sabe como que as pessoas vão reagir diante de uma frase, porque existem as interpretações. Então, às vezes, você coloca uma frase, mostra uma foto, a interpretação que vai surgir para você, de repente, era uma, mas a pessoa que está lendo é outra. E a gente tem que parar para pensar, principalmente, que as pessoas das redes sociais são leigas. Então, para ele, o que para o seu paciente, de repente, numa cirurgia ortognática, vamos dizer assim, ficou bonito, uma pessoa que olha e fala, nossa, acabou com a pessoa, ficou ridículo. E aí, como que a gente fica numa situação dessa? Então, a gente tem que pensar nesse lado, porque a lei fala assim em relação a isso. No capítulo 2
no inciso 5, se eu não estiver enganado, ou no artigo 5, fala do sigilo do paciente, né? Então, a gente tem que realmente estar à frente disso, pensando, porque tudo que você expuser, vai ser você quem vai ter que responder. Se ele expuser a foto, é outra situação. Se vai ser ridicularizado ou não por alguma pessoa, como a gente está comentando no assunto, mas isso, infelizmente, daí é na mão dele, não é na tua. Se é na tua mão, as coisas acabam complicando mediante a lei. Alguma tréplica? Eu acho muito legal o que a doutora falou, mas eu penso de uma maneira totalmente para o bem do paciente. É uma coisa, eu acho válido, eu entendo tudo, mas eu entendo me pondo no lugar de um paciente. Então faz de conta que eu tenho um problema na minha perna, uma lesão vermelha com 5 centímetros por 4, não circunscrita. Bom, de alguma forma, eu vou escrever lá a lesão e essa informação ela vai ser respondida para mim. Então, eu em nenhum momento, pelo menos ao meu ver, né, com todo respeito, ao meu ver do meu paciente, nenhum momento é para mostrar para o paciente, para me promover em relação a isso. O paciente teve um resultado cirúrgico, que seja um resultado de uma restauração, e aquilo trouxe um benefício para ele, eu enxergo isso como o bem para os próximos pacientes que são leigos. Não que o leigo, ai nossa, ficou ridículo. Eu não posso entender que o leigo vai falar que é ridículo de uma restauração que é preta e ele ficou com uma restauração da cor de um dente. Eu não consigo entender que ele vai achar ridículo. Eu não consigo achar ridículo que o paciente não tem queixo e ficou com o rosto totalmente harmônico e ele vai achar ridículo. Eu não consigo entender que o paciente vai achar ridículo e mostra a gengiva e automaticamente a maxila ela tem um excesso vertical e a gente sobe a maxila e o paciente vai respirar muito melhor e automaticamente vai ter uma harmonização da sua face. Eu não acho que até o próprio leigo vai achar ridículo. Eu acho que ele vai falar, nossa, eu tenho solução para o meu caso. Então eu penso dessa maneira. Mas voltando para as leis, infelizmente isso não pode ser mostrado. Acho que é isso, mas eu vejo de uma maneira super saudável, super saudável. Eu acredito que é isso. A gente nunca pode especificar tanto, né? Porque tem os dois lados da razão, né? A doutora, ela traz uma questão que eu concordo. Quando o paciente está buscando aquele tratamento, ele vai ver uma luz no fim do túnel e aquilo é positivo. Mas e aquele paciente que não está buscando, que está os haters, né? Que estão ali só para falar, que é isso, que queixo era aquele? Então nesse sentido que a gente precisa realmente ponderar, temperar. Eu acho que se vai expor com consciência, depois que a lei for talvez mudada ou modificada, mas é uma questão que realmente precisa se pensar esses dois lados, ou mesmo quem ainda posta, mesmo sem estar liberado, tomar cuidado, né, com o texto que vai colocar, com o tipo de foto, se está tampando realmente essa identificação do paciente. Soraya, no primeiro semestre desse ano, um dos conselhos regionais soltou uma nota técnica liberando o uso dessas imagens com algumas ressalvas, e isso gerou bastante polêmica. O que você tem a nos trazer em relação a esse assunto? Então, o que acontece? Os conselhos regionais, eles são supervisados pelo Conselho Federal. Então, a partir do momento em que existe uma coisa que tem que ser cumprida, que está ali na lei, ela vai automaticamente tomar uma proporção. A partir do momento em que um conselho regional, seja ele de onde for, soltou uma nota, o Conselho Federal veio a se apresentar, porque não passou para ele a situação para que ele dissesse isso pode ou não pode. É ele quem tem a autoridade, exatamente. Os conselhos regionais, eles estão sob a supervisão, a guarda, vamos chamar assim, entre aspas, do Conselho Federal. Então, se existe uma nota, se existe uma coisa clara que o Conselho Federal passa para os conselhos regionais, aquilo tem que ser seguido. Tá? Aí vem um conselho regional, pega e solta uma nota, agora vamos fazer assim, assado, isso e aquilo. Não, ele vai se pronunciar automaticamente, porque o Conselho Federal é quem tem que liberar o que pode e o que não pode, não o Conselho Regional. Regional é fiscalização, federal é o que cuida da gente, né? Ah, tá. E aí, Gustavo, em relação à resposta da doutora? Eu acho que o que aconteceu, né, no fato que você comentou, é que mostra que realmente o CRO não respeitou a hierarquia que existe. Mas mostra também um outro ponto, né, que talvez a doutora possa até responder melhor que eu, que a odontologia é uma especialidade de meio e não de fim. Né? Isso faz com que nós, cirurgiões dentistas ou até qualquer área da saúde, a gente não consegue garantir para o paciente que aquele resultado vai ficar dessa maneira.
sabendo que hoje temos escaneamentos intraorais, sabendo que hoje temos planejamentos tridimensionais, mostrando como vai ficar o antes e depois no computador, mas cada caso é um caso. As intercorrências, elas estão aí e acontecem, então a gente não consegue garantir que a odontologia é uma especialidade de fim, e sim de meio. E aí, doutora? Ela já olha para mim e fala, e aí, doutora? Que na verdade... Então, é exatamente esse o problema. A odontologia, assim como qualquer área da saúde, ela é meios de resultado e não fins de resultado. Qual é o problema do antes e o depois, a gente pegando agora? A partir do momento em que você põe o antes e o depois de um paciente, o outro que está vendo, ele vai chegar e vai falar assim, eu quero que fique igual. E a partir do momento em que você postou uma foto, se o dele não ficar bom, ele vai atrás de você, porque o meu não ficou igual o caso dela. Então, esse é o grande problema de um antes e depois, entendeu? Então, trazendo para a realidade os fins e os meios em que a gente tem, a odontologia, ela é da área de saúde, assim como a medicina, como farmaco, como biomedicina, como fisioterapia, elas são meios de resultado. A gente vai tentar puxar e chegar ao mais próximo de uma perfeição, mas não que aquilo vá ser um resultado que, para a gente, muitas vezes, vendo a parte técnica, trabalhando, aquilo é o perfeito. Para o paciente, aquilo não é o perfeito. Entendeu? Então, a gente vendo a parte técnica, a gente tem que sentir muito, é o que eu falo do feeling, o famoso feeling que a gente tem que ter com o paciente. Porque ele, às vezes, chega no consultório da gente procurando uma situação e a gente fala, olha, aqui temos que fazer isso, 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 isso. Na avaliação, no prontuário dele, tudo vai estar constando. Aí ele vira e fala, mas não é isso que eu quero. E às vezes ele vira e fala assim, eu vi fulano de tal e tá assim e eu quero igual. E não há aquela possibilidade. Então, é o que eu falo, quando tem as fotos de o antes e o depois, seja ele através de uma ortodontia, o senhor como ortodontista sabe como que é, então a gente tem um planejamento, a gente faz uma documentação, tem os traçados, as coisas a gente tem que colocar o mais próximo possível, mas às vezes aquilo para o paciente não é o que ele estava procurando, não é o que ele estava buscando. E aí o antes e o depois é que acontece, porque o paciente sai insatisfeito, mas eu vi tal coisa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu até cito, quando eu pego algum processo, as coisas, quando eu estou diante do juiz, eu sempre falo para ele, eu gostaria que o senhor olhasse para as suas mãos, as duas, elas são iguais? Não. A mesma coisa ao paciente, cada um reage de uma forma diferente. Então, o cuidado que a gente tem que ter em relação a esse antes e depois é exatamente com isso. Porque, para a gente, a parte técnica é uma coisa, a gente aprende, a gente sai perfeito, quando a gente coloca em prática, a gente, com o dia a dia, o tempo de casa, a gente realmente consegue desenvolver as coisas, mas o paciente não está, muitas vezes, à procura da técnica perfeita, ele está à procura de uma coisa que ele viu, uma foto que ele viu exposta em um local, e eu quero ficar com o dente igual. Eu já tive casos, por exemplo, de paciente virar e falar assim, eu quero que o meu dente fique igualzinho o da Cláudia Leite. Eu falo, não existe essa possibilidade. Ah, como não existe? Você não trabalha com isso? Trabalho, mas cada um reage de uma forma. Então, esses são os maiores cuidados que a gente tem que ter. E exatamente por causa disso, que de repente um dos CROs veio, soltou uma nota, e o CFO já veio combatendo em cima, porque não tem como mesmo. Vou aproveitar o gancho da questão que vocês trouxeram. E, doutor Gustavo, hoje, eles, judicialmente, já existem alguns casos que estão sendo considerados de resultado e não mais de meio, justamente pela proporção que se tomou, né, a divulgação desse tipo de foto. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo de duas maneiras. Primeiro, já que tomou essa proporção, quer dizer que o antes e depois está mais ou menos podendo ser colocado. E aí, mais um ponto para a gente dar uma pensada em evoluir um pouco as nossas leis que estão um pouco, né, a gente está em 2018. E penso da seguinte maneira, se eu tenho uma complicação no meu consultório, esse paciente ele evoluiu de uma maneira ruim, eu posso ter colocado antes e depois aonde eu quiser, eu posso não ter colocado que ele vai me vir para cima de todos os jeitos. Então não vai ser um antes e depois que vai me defender ou não. Então eu vejo dessa maneira. Tem alguma? Não, na realidade, a única coisa que eu tenho para falar é, que nem ele falou em relação à parte de lei, nós estamos em 2018, estamos. Precisamos fazer emendas na lei? Precisamos. Para isso, a gente tem um longo percurso a seguir, não é da noite para o dia. Claro.
demanda muita gente sentar, fazer um decreto de uma forma muito bem elaborada para que aquilo chegue até o CFO, seja encaminhado para um deputado federal, para poder ir para a Assembleia com uma sustentabilidade. Não adianta soltar, agora estamos com mídia, agora estamos com selfie, agora estamos com redes sociais, vamos colocar isso. Não, não é assim que funciona. A lei ela é muito delicada. E mesmo que venha a ter alterações, vão ser incisos, vão ser parágrafos que vão ser acrescentados. Tá. Né? Não, tá então, certo. isso a gente realmente tem que estar muito a par dessa situação, né? E consciente de que não é uma coisa que vai ser de hoje para amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu penso isso, sinceramente, do que eu vejo, do que eu estou acostumada, pelo tempo de especialização, pelo tempo de casa com processos, com as coisas, que se a gente sentar para fazer, vai uma média de 6 a 8 anos ainda pela frente. Puxa vida. Bastante, né? Infelizmente. Soraya, eu ouço muitos dentistas falando, poxa, só a gente não pode? Porque no jornalismo eles usam muito antes e depois, programas de fofoca, as propagandas, né, de cremes dentais, de enxaguatório. Como é que você vê isso? Então, o que acontece? Vamos lá. São 2 pontos. Eu não sei, eu não entendo e eu não tenho como te falar em relação às leis que regem, por exemplo, o jornalismo, que rege uma propaganda de marketing, que rege uma MBA, que rege... Eu sei te dizer em relação à odontologia, né? E a odontologia ela é restrita neste ponto. Tanto que se você entra no código de ética, você vai ler, você entra no Código Penal. O Código Penal ainda ele é mais restrito, porque ele fala exclusivamente para médico, farmacêutico e dentista. Entendeu? Então, são os 3. Então, assim, eu não posso responder em relação à parte do jornal. O jornalismo faz o antes e o depois. Provavelmente, o Conselho Regional, o Conselho Federal do Jornalismo tem a lei que permite. No caso da gente, ela não é permitida, né? Inclusive, o doutor Gustavo comentou agora há pouco em relação aos Estados Unidos, né? Sim. E só para ele entender um pouquinho, que eu até perguntei em relação ao antes e depois das fotos, aqui existem leis específicas que a gente tem que seguir. A gente não pode se basear por outro país, até mesmo porque as coisas são diferentes, né? E por que nos Estados Unidos pode e aqui não pode? Então, talvez as pessoas não saibam, mas aqui no Brasil, a nossa lei ela é a romana. E nos Estados Unidos, a lei é germânica. Então, as coisas são diferentes. As leis são diferentes, os pontos de vista e até a forma do agir, o que pode, o que não pode, o que é liberado, o que não é liberado, é totalmente diferente, por a gente ser romano e eles serem germânicos, tá? Então, a nossa Constituição Federal foi feita, nós somos um modelo romano, não somos germânicos. Fica meio complicado a gente fazer essa comparação realmente, nós e os Estados Unidos, né? Legal. Eu, particularmente, como muita gente, né, dentista, não sabia dessa lei, então, mas a única coisa é que a internet, ela é global, né? Se eu escrever Bélgica, vai aparecer as coisas da Bélgica. Então, a gente, infelizmente ou felizmente... pegando a referência. Pega a referência, a gente tem acesso aos antes e depois dos americanos, no caso, ou de outro país, se tiver a lei. Sim, mas eu, particularmente, não sabia. É por isso que a gente sempre fala em relação aos cuidados, porque se a gente for aqui mesmo na América Latina, se você chegar no Chile, se você chegar na Argentina, se você chegar no Uruguai, na Bolívia, é tudo totalmente diferente. Há pouco tempo atrás eu dei aula, por exemplo, para turma de implantodontia, mas dentro da minha área, né, que é a odontologia legal, e eu dei aula para 12 na especialização de implantodontia que vieram da Bolívia. Eles nem sequer, na Bolívia eles nem sequer sabem o que é a ética. Quando eu comecei a explicar, a falar como que é, o que você faria, isso seria legal, não seria legal, para eles era tudo novidade, sabe? Aí depois eu tive que interromper a aula e conversar com o tradutor deles. E ele pegou e falou assim, não, é porque lá não tem nada disso. Então, você vê que são países que estão próximos da gente e que tem toda uma cultura diferente, exatamente por conta disso. Às vezes a gente acha que a gente está atrasada, sempre tem alguém mais, né? Legal, eu acho que realmente os 2 pontos têm argumentos válidos, né? Que a gente tem que realmente refletir e ver qual é o melhor caminho, a ideia é justamente essa. Então eu vou abrir agora para que vocês, cada um, nos traga qual é a sua melhor sugestão, qual ideia você dá para que a gente resolva ou encaminhe essa questão da melhor maneira possível.
Começando por você, Soraya. Começando por mim, tudo bem, então. Eu acho assim, é muito válido o antes e o depois dentro do consultório. Eu acho que vai ser demorado, sim, a gente conseguir ter a alteração na parte da lei. Então, trabalhar com uma certa, como que eu posso te dizer, sutilidade. Eu acho que seria uma palavra legal. A gente trabalhar com uma certa sutilidade esse trabalho, essa forma, e principalmente dentro do consultório, não expor realmente o antes e o depois, porque enquanto não tiver os adenos, enquanto não tiver parágrafos, incisos ou artigos que apoiem a situação, a gente está, sim, sujeito à condenação, né? E como eu mexo com essa parte de processos, é a minha especialização, parte pericial, a gente vê as pessoas não estão tendo noção do quanto de processo que está existindo. Acham que é bobeira, acham que é pouca coisa, mas não é. O negócio pegou uma proporção tremenda. Entendi. Tá? E você, Gustavo? Eu acho, meu ponto de vista, eu queria dar gosto de sempre dar exemplo, né? Sim. Se chega uma criança no consultório para ser atendida, né, quem faz odontopediatria pode saber disso. Até uma certa idade, não vou me falar exatamente a idade, mas eu sei que tem que ter a presença dos pais dentro da sala do consultório odontológico. Se essa mesma criança ela chega num processo de emergência, ela pode ser atendida sem a presença dos pais. Então, toda lei tem uma vírgula, vamos chamar assim. E por que a gente não pode colocar essa vírgula e que isso seja um pontapé inicial, né, em 2018, para que a gente reformule melhor as nossas leis? Até porque, como a gente, só para finalizar, né, e como a gente começou, a gente investe no consultório para o nosso paciente ser atendido da melhor maneira possível. E a gente, de algumas maneiras, a gente gostaria de mostrar isso, mas a gente tem que mostrar isso de uma outra forma, respeitando uma lei, independente se ela é atual ou não, né? Talvez um pouco mais antiga do que a gente gostaria, então a gente tem que respeitar essas leis. Para finalizar, eu ainda sou a favor do antes e depois, eu acho que isso é saudável, assim como é saudável, como eu tenho certeza que muitas pessoas que estão vendo aí, elas, quando tem alguma dúvida, elas vão na internet para saber o que aconteceu e qual é o tratamento. Tá? Então, mas aí isso já se torna, doutor Gustavo, em relação à parte científica. Sim. Isso eu acho que é válido, porque a parte científica, ela é para estudos e para poder realmente fazer apresentações, seja através de painel, seja através de um hands-on, muitas vezes, seja através da situação que for. Porém, não nós estarmos à frente da situação nos promovendo. Sim. Porque isso daí já entra numa situação que é um pouquinho mais complicada. Então, eu sou a favor, sim, do antes e depois dentro do consultório e quando publicado, tá? Até mesmo porque... Cientificamente. Sim. Até mesmo porque você pode, sim, ter a autorização do paciente, mas você não pode se autopromover. Tá. E agora eu gostaria de... Já virou uma réplica que impede. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora. Isso não entra mais nada, agora já é bate-papo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Então, professora Soraya, se o meu paciente, ele fez um tratamento comigo, seja qual for na odontologia, certo, fez uma restauração, fez um aumento de coroa clínica e o meu paciente colocou lá, fiz o meu tratamento com a doutora Cris e ficou lindo, olha como eu era e como eu fiquei. Ele postou. Certo. Ele pode? Ele tem o teu consentimento? Tem o meu consentimento. Então você sabe que você está errado diante da lei. Porque você não pode fazer propaganda enganosa. Mas eu não estou fazendo propaganda, ele que está promovendo. Mas ele pediu a tua autorização. A partir do momento que ele pediu a tua ele, autorização, vamos dizer que ele pegue foto dele. Ele pega foto como ele é, daí bate um selfie. Depois ele bate de novo. Olha como o meu dentista fez, olha como ficou lindo. E ele fez essa foto. Ficou lindo, maravilhoso. Ele podia fazer só ele, não ele em você, fazendo não, uma não, propaganda ele sozinho. Ele sim, sem te citar. Não, tudo bem, mas pode? Sem te citar, pode. Pode. Aí eu posso pegar essa postagem dele e postar no meu? Não. Mas ele pode. Porque você está fazendo uma propaganda sua. Mas e se ele fez o tratamento com a Cris, e aí a Cris falou assim, nossa, como ficou bonita essa foto que ele estava na praia, e depois ele pegou a mesma foto que ele estava no campo e colocou como ele estava mostrando os dentes bonitos. Nada a ver do tratamento. E aí ele falou assim, ó, queria só agradecer a minha dentista Cris. Não. Tudo ele bem. não pode citar ela, porque vai estar promovendo. Mas ele vai pode promover. Citar, mas ele eu não pode posso citar, mas ela não pode responder. Exatamente. Mas ela não ele pode colocar. Pode. Mas você não vai poder responder. Tudo bem. Para ele. Mais um motivo para a gente dar uma atualizada na lei, né? Então agora vamos lá.
que o Agora volta programa tudo. é meu. Agora ninguém acaba esse Vamos programa. lá. Eu acredito que assim, eu abri nesse final realmente para que cada um posicionasse, né? Porque é válido, é importante. A ideia dos debates, pessoal, é justamente que a gente abra a cabeça, coloque isso na mesa, porque é claro que precisa ser mudado, que precisa ser alterado, mas de que maneira, né? É em publicação científica, cortando, não identificando o paciente, não podendo ser Tarjando. promovido, impulsionado. Então, assim, tem que ter algumas ressalvas, porque se a gente não discute o CFO, o CRO, não pontua e o que pode e o que não pode, aí fica esse mundo desvairado, né? Onde Sim. eu fico tentando achar brechas para aparecer ou ficando impune. Então, assim, a ideia é que realmente a gente consiga dessa maneira unir a classe, sabe? Se posicione, se movimente, comenta o vídeo, compartilha com a classe, com seus colegas, para que a gente possa realmente, não é simples, igual a doutora falou, escrever um adendo, um anexo e chegar lá em Brasília. Precisa-se ter deputados lá em Brasília que também sejam a favor da classe odontológica. Sim. E existem vários deputados hoje que estão levantando uma bandeira a esse favor. Então é o nosso papel agora, em alguns meses, de também eleger esses deputados para que a gente possa ter essas alterações. Para que a partir do momento que falou, beleza, o papel está certo, mas 6, 8 anos, igual você falou, tomara que não, tomara que seja mais rápido, mas precisa começar, né? Aquela história, daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então a gente já vem um movimento grande. Formular um decreto Isso. muito bem feito para que consiga ter essa alteração. Então essa é a ideia. Então obrigada pela presença de vocês Obrigada no a você debate, ter contribuído tão ricamente, terem se comportado. E se você ficou com mais alguma dúvida, comenta, vá acompanhando o canal. Os doutores também estão nas redes sociais, eu vou deixar no descritivo do vídeo. E se inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo para vocês.